Sim. A última atividade que o senhor passou, já entreguei hoje, já para entregar que dia? Tem gente Sim. perguntando. Eu vi. Não, eu deixo entregar até no dia da prova. A prova vai ser na outra semana. Sem ser na semana que vem e na outra. Tá. Aí eu já vou deixar vocês, já vou avisar o seguinte, semana que vem eu não vou dar aula. Semana que vem eu vou estar eu vou estar online via aquele negócio lá, o chat, né? Eu vou estar via chat só para tirar dúvida, não vai ter matéria nova. E aí vocês podem me entregar os 2 formulários até no dia da prova. Eu botei um aviso no chat lá hoje, no chat não, no Ava, com a data da prova, daqui a 2 semanas, e aí vocês podem me encaminhar até esse dia. Beleza? Tá bom. Ficou claro, hein? Beleza. Então, hoje, eu vou chegar mais ou menos no meio do nosso conteúdo, tá? Eu teria que dar para vocês 2 aulas de laboratório, mas de acordo com a nossa organização, nós vamos dar essas aulas no final. Vou juntar todas essas aulas de laboratório aí e dar no final. Às vezes eu vou ter que parar para deixar a galera entrando aí, tá? Então, hoje eu vou terminar a parte teórica para a primeira prova. E a matéria da primeira prova vai ser permeabilidade, granulometria e essa aula de hoje. Se vocês fizerem as listas, eu vou tirar a prova das listas, tá? Então, se vocês fizerem as listas, beleza, você faz a prova numa boa. As listas, cada uma vai valer 3 pontos. É a lista de permeabilidade, que eu já encaminhei, teve gente que até já me devolveu, e a lista dessa aula de hoje com a aula passada. A aula passada foi granulometria, e a aula de hoje é tensões no solo. Então, vai ter a lista com essas 2 aulas, vai valer 3 pontos. E a lista de permeabilidade vai valer 3 pontos. E a prova vai valer 4 pontos. Aí, o pessoal tem me perguntado, né, como é que vai ser a prova? A prova vai ser uma prova de EAD, que é assim, ela é múltipla escolha. Então, vai ter aquelas questões de VOF, questão de marcar X. Quem já fez curso EAD é uma prova daquela lá, vai valer 4 pontos, tá? E aí nós vamos concentrar as atividades de laboratório na segunda metade do curso, tá? Tem coisa ainda para dar teórica, bastante coisa para dar teórica ainda, mas tem a parte de laboratório. Hoje eu vou mostrar para vocês uma atividade de laboratório que futuramente nós vamos fazer. Então tá aí o slide, todo mundo vendo o slide aí, né? Então a nossa aula de hoje, gente, é sobre propagação e distribuição de tensões no solo. Distribuições de tensões no solo. Por que que é importante? É o seguinte, nas nossas atividades na engenharia, nós vamos aplicar esforço sobre os solos. Né? Nós vamos aplicar prédios, pavimentos, barragens, e o solo ele vai ser acionado para aceitar uma tensão, também chamada solicitação. Ou o solo vai ser solicitado. Ele vai ser solicitado, em geral, a tensão axial. O que é tensão axial? É aquela que é perpendicular à área do solo, de cima para baixo, vamos dizer assim, né? Fazendo 90 graus. O vetor faz 90 graus com o plano do solo. E, eventualmente, ela vai ser solicitada também a esforços de cisalhamento que são paralelos ao eixo do solo, paralelos à seção do solo. Então, pensa num solo plano, você tem um vetor perpendicular a ele, tensão axial. Você tem um vetor paralelo ainda a ele, tensão de cisalhamento. Então, vamos começar com índices de liquidez e plasticidade, para depois a gente entender a questão das tensões, né? É o seguinte, só a distribuição granulométrica, que a gente viu na aula passada, não caracteriza bem o comportamento dos solos. A formação mineralógica dele também é um fator importante no comportamento. Então, tem formações mineralógicas, solos, né? Tem solos que são, por exemplo, mais compressíveis. E tem solos que são menos compressíveis, por causa da distribuição mineralógica.
Tem solos que são mais, vamos dizer assim, ele é mais propenso a ceder, ele é mais propenso a ruir, por causa da distribuição, da composição mineralógica, não é? Então, isso é importante, né? Porque ele reflete nos fenômenos que eu coloquei aí em vermelho. Compactação do solo mais compactável, menos compactável. Para compactar o solo, nós vamos ver isso numa aula para frente aí, você precisa acertar a umidade ótima dele. Tem solo que se compacta com mais umidade. Tem solo que se compacta com menos umidade, que atinge uma compactação ótima com índices diferentes de umidade. Então, você vê isso observando obra de estrada. Quando o solo está muito úmido, o engenheiro de estrada passa um trator parecendo um trator de plantio, um arado de plantio. Eles chamam de abrir o solo. Para quê? Para as camadas inferiores do solo ficarem em contato com o ar. Isso é quando o solo está muito úmido, porque estando em contato com o ar, o solo seca, não é? Quando o solo está muito seco, o que é feito? Ele é posto em contato com a água. Aí você vai ver aqueles caminhões de água mesmo, passando no solo e aumentando, encharcando mesmo o solo de água. Aquilo é porque cada solo, devido à sua composição mineralógica, tem uma umidade ótima. Então, tem tudo a ver com compactação. Tem tudo a ver com ruptura também. Agora, na época da chuva, está acabando a época da chuva, né? Mas agora, na época da chuva, tem muito problema do solo ruir, escoar. Você tem um maciço pronto lá, você tem um talude, um muro de arrimo, um maciço pronto, e aquele maciço quebra, ele escoa, ele se comporta como líquido. Então, a composição mineralógica do solo dá essa diferenciação, né? Como que vai ser o comportamento dele em termos de escoamento, em termos de ruína, que são esses dois itens abaixo aí, escoamento e estabilidade, na presença de umidade, tá? Bem, então, os limites de plasticidade e o limite de liquidez foram determinados por um pesquisador alemão chamado Attenberg, e foram modificados por um cara chamado Casagrande, eu acho que ele é italiano. Então, vocês vão ver na literatura os limites de Attenberg e Casagrande. No Brasil é Casagrande, é o que veio desse pesquisador anterior, mas é a parede de Casagrande, limites de Casagrande. Então, tem três limites importantes, que são determinados experimentalmente. O primeiro é o limite de liquidez. Então, olha só, é o teor de umidade percentual. O teor de umidade ele é percentual. Então, o que quer dizer isso? Se eu tenho 1 quilo de solo, eu tenho um teor percentual de água, e nós não temos nas aulas anteriores aí, né? Então, se eu tiver ali 20% de teor de umidade, 20% da massa de solo, né, é água. Então, se eu tenho 1 quilo de solo, entre os vazios ali, eu tenho 200 gramas de água. Então, é o teor de umidade no qual o solo começa a se comportar como líquido. Como que o solo se comporta como líquido? Ele flui, ele escoa, né? Então, se vocês pegarem o vídeo por exemplo, da queda da barragem lá de Brumadinho, você vai ver que teve uma hora que parece água descendo no morro. E se comporta como água mesmo, flui. Então, essa característica do solo fluir, tem inclusive uma ciência que eu estudei isso no doutorado, chamada geodinâmica. Geodinâmica é o quê? O solo flui, ele escoa. Isso acontece, você faz muro de arrimo, às vezes o solo se movimenta atrás do muro de arrimo ali, né? Então, o que é um muro de arrimo? É um muro que suporta um maciço solo. Por exemplo, em subsolo de prédio. Aquele solo atrás do muro, às vezes, ele se comporta como água. Por isso que derruba o muro. Porque ele está numa região estruturada, ele escoa para uma região menos estruturada e derruba o muro. Às vezes você vê prédio antigo que tem subsolo lá e o muro de arrimo cai. Um dia ele cai. Por quê? Por causa da movimentação do solo. Então, o limite de liquidez de um solo é quando ele começa a se comportar como líquido.
começa a se comportar como líquido. Em que sentido? Flui, escoa. Né? Se ele estiver numa baixada, por exemplo, ele vai escoar na baixada. Então, vocês vêem na figurinha aí, o camaradinho aqui andando, ó, tá vendo aqui, ó, com muita água, né? Muita água. O que é muito? Muita com relação a um índice qualquer. O solo se apresenta como líquido, lama. Então, quando o solo está ali naquela característica de lama ali, é um solo que já ultrapassou o limite de liquidez. Tem um outro índice, então, que é o limite de plasticidade. O que é limite de plasticidade? É o teor de umidade no qual o solo começa a se comportar como material plástico, pastoso. Aí você tem um índice de umidade acima do índice de limite de plasticidade, você tem um solo pastoso. Não é aquele solo seco, tá? É um solo pastoso. Também ele também é determinado experimentalmente. Vocês avisar para a galera aí que está tendo aula e está todo mundo entrando. E tem um outro índice que é importante, que é o limite de contração, que é o teor de umidade a partir do qual as reduções de umidade não acarretam redução de volume. Quer dizer, você tem um índice no solo que não adianta você acrescentar mais umidade, que você não vai ter mais compactação. Isso aparece bem na curva de compactação. Como é que você compacta? Você pega um solo seco e acrescenta umidade, com a umidade ele vai compactando, mas tem umidade ótima. Quando você passa daquela umidade ótima, ele não compacta mais. Então, ele atingiu esse limite de contração. O limite da umidade no qual o solo não compacta mais com umidade. Às vezes, você tem que tirar a umidade. Daquele jeito que eu falei para vocês, né? Nas estradas, os caras pegam aquelas unhas esqueci o nome daquilo, de arar solo, e passa no solo, e deixa em contato com o ar, com a água que está nas camadas inferiores, ele ia evaporar, né? Para a umidade baixar um pouco, para poder fazer compactação. Boa noite aí, galera que está entrando agora, tá? Boa noite. Então, aqui, ó. Então, nós temos a determinação experimental do limite de liquidez. O que é o limite de liquidez? Vou repetir, ó, perguntinha de prova boa para vocês. Limite de liquidez é aquele acima da qual é um índice de umidade acima do qual o solo se comporta como líquido, ele escoa. Então, tem um teste que é definido nessa norma INBR 6459, que ele é um teste experimental de determinação do limite de liquidez. Faço no aparelho de casa grande, ó, o cara aí, ó, casa grande, né? Que esse aparelhinho que vocês estão vendo aqui, ó, é uma concha, ela na verdade é ligada a um motorzinho, esse aqui é um motorzinho, e esse motorzinho vai dando umas pancadinhas na concha. Faço uma ranhura no solo, né, normatizado com esse bichinho aqui, ó, faço uma ranhura no solo, úmido, com uma quantidade conhecida de água, umidade conhecida, e vai dando essas pancadinhas no solo até a ranhura fechar. Na hora que a ranhura fechar, você tem uma quantidade, vou ler aqui do lado aqui, coloca-se o solo na concha com índice conhecido de umidade. Então, eu pego lá 1 quilo de solo, seco ele, é importante secar ele na estufa, e acrescento 200 gramas de água. Aí eu tenho um solo com 20% de umidade. Quer dizer, a umidade tem que ser uma umidade conhecida. Aí você faz uma ranhura no solo. O que é uma ranhura? Uma rachadinha ali, pega a faca, né? Esse bichinho aqui, ó, parece um abridor de garrafa, e passa no solo. Aqui, ó, passa no solo aqui. Faz uma ranhura nele. Então, gira-se a manivela até a ranhura fechar. Tá vendo aqui, ó? Vai girar essa manivela, vai dando umas pancadinhas aqui na concha. O solo vai se aproximando, concorda comigo? À medida que você vai dando pancada, a ranhura vai fechando, porque você vai mexendo no solo ali. E a ranhura vai fechando. Então, você conta a quantidade de golpes até a ranhura fechar. Não, com 15 golpes a ranhura fechou. Com 18 golpes a ranhura fechou. E repete esse processo 4 vezes, com índices diferentes de umidade. Então, você vai fazer com 20%, 25%, 30%, 40%, 50%.
por exemplo. Isso é uma das coisas que nós vamos fazer no laboratório. Você gera um gráfico, você gera esse gráfico aqui, ó. Tá vendo? Tem 5 pontos, com um teor de umidade de 50% aqui, e ele tem uma quantidade X de golpes. Teor de umidade 48, 20 golpes para fechar a ranhura. Teor de umidade 47, tantos golpes aqui. 5 pontos. Aí você vai ter uma reta nesses 5 que vai, esses 5 pontos vão gerar uma reta. Aí você vai interpolar na reta a quantidade, a umidade que aquele solo teria para 25 golpes. Para 25 golpes. Você não vai fazer 25 golpes, você vai fazer uma interpolação gráfica. Faz interpolação gráfica aqui, ó, 25 golpes, dá um teor de umidade X. Esse teor de umidade é o teor de umidade do índice de liquidez, tá? Eu vou tentar fazer um negócio aqui, não sei se vai ficar bom. Eu peguei um vídeo do Instituto Federal de Goiânia, que os caras fizeram um ensaio, para vocês verem. Então, vocês estão vendo a tela aí do YouTube? Fala comigo aí, galera. Vocês estão vendo a tela do YouTube? Eu não tô vendo, não. Tá vendo, não? Tô vendo Não, a professor. slide. Hã? Tô vendo só a tela do slide mesmo. Só do slide? Deixa eu ver se eu consigo passar essa tela do YouTube aqui. Pera aí. Eu volto aqui. Não, tá. Não vai dar certo, não. Eu vou postar isso para vocês depois. Vou postar o link para vocês assistirem. O link do videozinho do experimento, tá? Então, esse experimento serve para determinar o limite de liquidez de um solo, beleza? Bom, aqui embaixo, no próximo slide aí, vocês vão ver, só para ter uma noção do limite de liquidez de alguns solos. Então, quando você tem um solo de arenito, por exemplo, são areias finas, arenosos finos. Para ele escoar, você tem que ter de 29% a 44% de umidade. Então, quer dizer, pensa em chuva caindo no maciço. Ele tem que acrescentar de 29% a 44% de umidade para poder aquele solo escoar, agir como líquido, né? Só para vocês terem uma noção, gente, esse solo de Brasília aqui, Brasília é muito seco, seca muito o solo, vira aquele talco mesmo. Quando você vê um solo muito, muito seco, parecendo um talco, aquele solo tem em torno de 3% de umidade. Então, às vezes, um solo seco, assim, do ponto de vista macroscópico, né, de olhar para ele, um solo seco já tem muita umidade. Esse solo que nós estamos vendo agora, com essa chuva danada aí, deve estar com mais de 40% de umidade. Por isso que, às vezes, dá uma chuva, o solo escoa, roda barragem, né? E você vê lugar que tem asfalto, fazer aquelas balas devido à presença da água mesmo escoando, né? Então, o solo nosso, nessa época, é a época do ano que o solo está mais carregado de água. Ele está mais ou menos no fim da chuva. Então, é a época que o solo está mais carregado. Se você tiver guinais aí, 45 a 55, basalta de 45 a 70, e aí vai, né? E aí a argila, olha a argila aqui, ó. Argila orgânica, 120%. Você tem que botar muita água nela para ela escoar. Aí, como que você pergunta assim, como é que eu vejo isso? Você já viu aquela argila que prega na botina? Aquela argila que não escoa. Ela prega na botina, o solo não roda. É essa argila, é a argila orgânica. Então precisa de muita água para aquela argila escoar, para ela agir como líquido, né? Ela fica uma coisa pastosa, dentro de uma condição de plasticidade, mas sem uma condição de escoamento. Aí quero fazer uma reflexão com vocês. Isso é bom ou ruim? Nem bom, nem ruim. O engenheiro tem que conhecer, tem que saber. Ele tem que saber que isso é geotecnia. Eu estou recebendo muito aqui uma propaganda de uma pós-graduação em geotecnia. Geotecnia é uma área grande, Tem muito serviço para engenheiro geotécnico, né? Porque, você vê, essa barragem que caiu para o margem, ela caiu por um problema geotécnico.
eu já expliquei para vocês. Mas eu vou repetir porque tem a ver com isso que nós estamos falando. Foi o material que não é um solo, ele é um resíduo. A gente não pode falar que aquilo é um solo, mas é um material, vamos dizer assim, terra, né? É um material mineral, resíduo da mineração de ferro. E como é que os caras fazem aquelas barragens? Aquele tipo de barragem que está em desuso. Eles pegam o próprio material da mineração, compactam aquilo, com um equipamento pesado, rolo pesado, e vão fazendo camadas. Aí o material que vem depois vai ficando armazenado a montante. O que é montante? Montante é antes da barragem, jusante é depois da barragem. Né? Então, em Brumadinho, por exemplo, o que aconteceu? A barragem liquefez. Esse índice aqui, ó, de liquidez foi ultrapassado. Que aí, assim, aqui não é um material comum, então ele é difícil de estudar, né? Não é um material de solo, ele é um resíduo. É igual você mexer com entulho, é a pior coisa do mundo. Por quê? Porque não tem índice levantado. Você tem que fazer experimento para levantar, é horrível mexer com entulho. Às vezes, a gente precisa mexer com entulho em obra, mas é terrível. Então, como aquele material, ele que fez. E os equipamentos vamos dizer assim, de segurança que existiam na barragem apontaram o que estava ali fazendo. Ele tinha piezômetro. Piezômetro é um equipamento de pressão de água. Então, os piezômetros eles apontaram que a pressão da água aumentou no local. Quer dizer, tinha mais água do que solo. E os engenheiros foram avisar, enfim, aí entra todo aquele problema que vocês leram no jornal aí, né? Da empresa não querer interditar a mina, demorar a tomar providência, enfim, caiu a barragem. Mas aí eu quero que vocês entendam que ela caiu por causa desse fator aqui, ó. O índice de liquidez do material que formava a barragem foi ultrapassado. Então, se vocês pegarem o vídeo, eu vou colocar também em anexo aí, se pegar o vídeo, vocês vão ver que ela desceu igual água. Se você olhar de longe, é água. E aí os bombeiros lá disseram que era uma lama sólida, densa, é densa mesmo. Eu já vi lama de mineração de ferro, que não é essa lama de rua. É muito mais pesada, fechada, densa, sabe? E escoou igual água. Por quê? Índice de liquidez ultrapassado. Isso aqui foi ultrapassado. Tá? Bom, então vamos falar um pouquinho de tensões do solo. Tensões do solo. O que são tensões? São esforços que se propagam pelo solo. Então, por exemplo, se eu botar uma barragem, né, uma barragem pesa milhões de toneladas, barragem concreta, e apoiar ela num solo, num terreno, ela vai causar tensões no terreno. Se eu pegar uma fundação, vocês estão fazendo fundações lá com o meu amigo Thiago, né? Você pega um tubulão, por exemplo. A carga que você carrega o tubulão, ela vai gerar um esforço no solo, que eu não sei se ele chegou nisso ainda, mas gera uma coisa chamada bulbo de tensões. E gera um esforço em volta do tubulão, não é só embaixo do tubulão, é embaixo e dos lados. É uma configuração que parece uma cabeça de cebola embaixo do tubulão, né? Por que isso acontece? Porque o esforço ele se propaga no solo. Ele anda no solo, né? Se propaga como? Se propaga de duas formas. Se propaga pelas partículas maiores, que aí é por contato direto. Quando você tem partículas grandes, seu solo tem uma característica de partículas grandes. Aí é contato direto, é um grão encostado do outro mesmo ali, ó. E aí um empurra o outro, né? Para baixo. A tendência do solo é descer. Por isso é que você tem problema de fundação, de recalque de fundação, que ela desce, não é? Yara, beleza. Ela desce. Então, isso é a chamada transmissão direta. Quando que acontece isso? Pergunta de prova também. A transmissão direta em solo acontece quando? Quando as partículas são grandes, partículas maiores. Tá? Quando as partículas são pequenas, tipo assim, tem argila que chega a ter partícula coloidal, muito pequenininha, muito pequenininha. Aí, as forças de contato entre os grãos são pequenas. Como é que o esforço se transmite? Se transmite através da água. Aí você pergunta assim, como que isso se dá? É um mecanismo hidráulico, né? É igual, por exemplo,
quando você pega esses equipamentos hidráulicos, pega a reta escavadeira hidráulica. O que é uma reta escavadeira hidráulica? É um sistema que ele é líquido, tem um óleo ali dentro da tubulação, e aí o camarada aciona um motorzinho que bombeia o óleo ele é incompressível, ele não se comprime, então ele transmite o esforço. Fluido, a gente estuda fluido aqui nessa fase que nós estamos na graduação como incompressível. Se ele é incompressível, se ele não se comprime, se você não consegue comprimir o fluido, o que ele faz com o esforço? Ele transmite o esforço. Então, é por isso que nós temos mecanismos de motor que aciona qualquer mecanismo hidráulico, pistão hidráulico, nossos carros aí, em máquina pesada, é assim. Você tem um motor que gera o esforço, transmite o esforço para o sistema hidráulico, né, dos fluidos, e aqueles fluidos, eles transmitem o esforço para o que for que estiver na ponta do equipamento. Então, se for uma pá, por exemplo, aciona o hidráulico, a pá sobe, desce, então fluido incompressível. Vocês têm que lembrar disso lá das matérias de solo, lá de mecânica não, como é que chama? Fenômeno de transportes e hidráulica, tá? Então, se eu considerar a água incompressível, a água que está lá no meio dos argilominerais, ela transmite as tensões. Então, é assim que em solo muito fino, acontece a transmissão dos esforços. Que água que é essa? Você pergunta, que água que é essa? É a água, essa aqui é a última linha aqui, ó, quimicamente adsorvida. Repare que é um D de dado, não é B, não. É D, adsorvida. A água adsorvida, está aqui no próximo slide. O que é uma água adsorvida? Mantida na superfície dos grãos por esforço de atração molecular. Toda superfície ela tem uma coisa chamada energia de superfície, que são energias moleculares que permitem que as superfícies fiquem aderidas uma à outra. E aí, quando você pegar água e jogar na parede, qualquer parede, você vai ver que um pouco da água vai descer e um pouquinho vai ficar na parede ali, gotinha e tal. Fica por energia de superfície, essa é a energia de superfície. Então, quando você tem grãos muito pequenos, quanto menor é o grão, maior é a energia de superfície. Então, você tem uma água que fica eletromagneticamente presa no grão. Essa água aqui, ó, água absorvida, tá? Então, essa água que está na superfície, em cima do grão, é a água que transmite o esforço que você aciona o solo. Eu botei o meu tubulão lá, carreguei o tubulão, se for um solo muito fino, as tensões vão se transmitir por essa aguinha aí, que é a água absorvida. Isso acontece, essa água absorvida ela tem um papel importante também na hidratação do cimento. Essa água aqui que não deixa a gente, às vezes, da trabalhabilidade com concreto. Ela fica absorvida no grão de cimento, o grão de cimento é muito pequenininho, muito fino, então ele puxa muita água. Então, quando você tem um concreto com alto desempenho, tem muito fino, concreto com alto desempenho tem muito fino. Você coloca cimento, ou você mais cimento, né? Ou você coloca microcílio, tem muito fino. Então, muito fino, você tem muita superfície para essa água absorvida. Essa água fica na superfície do grão. Então, o slide 9 aí mostra para nós aí como é que é essa tensão. Tá vendo? Forças transmitidas à placa. Tem um ponto na profundidade do solo que essas forças elas são dissipadas. Ou é porque vai ficando profundo demais, ou porque o esforço encontra uma camada impermeável. Impermeável não. É uma camada mais resistente, uma camada, por exemplo, de rocha, que não deforma. Rocha não deforma. Então, aquela rocha ela vai sustentar as tensões. Não é? Quando você vai mexer com fundação, o engenheiro, às vezes novato ou leigo, ele acha que rocha é a melhor coisa do mundo. Mas não é, às vezes não é. Porque rocha rasa demais, você tem que quebrar a rocha para afundar um pouquinho a fundação. Mas quando é uma rocha rasa, mas não aflorando, aí é bom para a fundação. Porque você tem uma camada muito resistente e rasa. Significa que a fundação vai ficar rasa, barata, vai cavar pouco. Quando você tem um solo muito ruim, argila muito fina, por exemplo, é o pior solo que tem. Só não é pior do que solo orgânico.
solo orgânico é pior. Mas a argila é muito fina. Para você dissipar as tensões, você precisa de muita área. Aí a fundação fica o quê? Fica profunda demais. Fundação profunda, fundação cara, né? Por isso que a gente fala assim, cara, terreno mole, argila mole, é terrível para a fundação, porque a fundação fica cara. Existem soluções técnicas. A engenharia resolve quase tudo, na verdade, né? Mas, assim, vai aumentando o custo. O custo é um fator importante. Eu fiz uma vez uma obra num prédio. Aí, inicialmente, era uma fundação tipo estaca. Estaca cravada, tinha muita água, né? Mas o cara não quis cravar estaca e ficar caro demais. Interior de Goiás, você imagina, o cara ignorante. Aí o que nós tivemos que fazer? Eu tive que mudar a fundação para radier. Radier é uma laje que você assenta numa área grande para dissipar as tensões numa área grande. Porque o solo era muito colapsível, era muito fino, né? Então, transmitia muita tensão e aquela tensão demorava a se dissipar. Solo muito fino com muita água. Então, olha aqui, ó, essa figurinha aqui, ela mostra os vetores de tensão. Basicamente, nós vamos trabalhar com a tensão normal, tá vendo ela aqui, ó? O que é a tensão normal? É a tensão que é perpendicular à área de contato. Ó, a área de contato aqui, ó, tensão perpendicular, não é? Olha o sigma aqui, ó. Lembra do sigma lá do concreto? Tensão normal, perpendicular à área de contato. E aí você tem uma tensão, essa tensão normal, esqueci de falar, ela causa compressão no solo. Compressão, o que acontece na compressão? Os grãos tendem a se aproximar. Eles tendem a se aproximar. Então, você vai ter uma compactação do solo com compressão, né? Você pergunta para mim assim, mas tem jeito de solo ter tração? Tem jeito de solo ter tração. Às vezes você tem situações, por exemplo, estrada, talude alto, né? Talude é aquelas laterais de estrada alta. E o muro, ele dependendo da forma como ele é construído, ele causa tensão, ele causa tração no solo, tende a arrancar o solo, puxar o solo. Então, ele pode ser submetido à tração também. Às vezes, você tem fundação, o esforço predominante dela é tração também. Em algumas soluções de fundação pode acontecer. Então, enfim, é um esforço aí. Esse sigma aí é um esforço a 90 graus do plano de suporte, ou de tração ou de compressão. Esse tal, essa letrinha aqui, ó, esse Tzinho grego aqui, é o esforço de cisalhamento. Cisalhamento é o quê? O esforço ele é paralelo, aqui o Tzinho aqui, ó, paralelo à área de suporte, tá vendo ele aqui, ó? Então, esse esforço tende a fazer o solo se romper, se quebrar, né? Não comprime, você não tem compressão aqui. Você tem separação das partículas com ruptura. No concreto, você vê isso como? Parece uma passou na faca. A gente chama de esforço de cisalhamento, quando ele é paralelo à tensão. No caso do concreto, é paralelo à tensão, paralelo à seção de corte, né? Aqui também, ó, é paralela à seção de suporte do solo. Então, nós podemos ter esses dois tipos de esforço. Um esforço perpendicular, sigma, que é a somatória das tensões perpendiculares, ou N aqui, ó, somatório dividido pela área. Lembrando que tensão é força sobre área, então essa aqui é força sobre área. E aqui nós temos o tal. Tal é o quê? O somatório das tensões de cisalhamento, olha ela aqui, ó, né? T dividido pela área também, né? Bom, então, o que gera isso, gente? Aqui, ó. Peraí, agora deu um aqui. Tensões geostáticas do solo. O que gera isso? Três coisas geram. Primeiro é a carga do próprio peso solo. Carga do peso próprio do solo. É a primeira coisa que gera. Então, é o peso dele mesmo. Então, eu vou fazer uma análise a 15 metros de profundidade. A primeira coisa que eu tenho que considerar é o peso do solo a 15 metros de profundidade. Beleza, todas as camadas que estão acima ali e estão gerando um esforço naquele ponto a 15 metros de profundidade. Né? Primeira coisa que eu tenho que considerar. Segunda coisa que eu tenho que considerar são as cargas externas. Vamos falar que eu boto um prédio que pesa
prédio não, maciço de concreto, uma barragem, que pesa, sei lá, 1 milhão de toneladas em cima de uma área. Aquilo é uma carga considerável, que vai gerar tensões a uma profundidade que aí depende do solo. Aí você, engenheiro geotécnico, vai calcular até que profundidade aquilo tem representatividade, né? Que é aquele, então, é a tensão devido ao peso próprio, tensão devido às cargas externas, é o segundo fator. O terceiro fator é a água. Agora, a água gera um empuxo negativo. A água lá no fundo do solo, quando o solo está saturado, a água gera um empuxo negativo, ela empurra o solo para cima. Então, ela entra, mas com um valor negativo de cálculo. Daqui a pouquinho a gente vai. Eu vou parar aqui a gravação, só porque não fica um vídeo muito grande. Eu vou interromper.